quero me ligar a você, sentir o teu abraço até amanhecer. Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor, pra ver o sol nascer. Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos vivendo essa bad trip escrota, como diria o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos vivendo em 2021 essa bad trip escrota, como diria Medo e Delírio em Brasília. Bora passar raiva? E ainda assim nós conseguimos algum motivo para sorrir. Bazinga! Então, por conta disso, nós vamos ver a segunda parte da nossa retrospectiva 2021 da Deus SamanaCast. Revisitem todos os nossos convidados. Ainda teremos uma terceira parte, que vai ser um vídeo extra que será lançado na quarta-feira. Nunca fazemos isso. Vamos fazer dessa vez para falar sobre o projeto que nós tivemos durante esse ano e que ainda será lançado episódios inéditos pro YouTube e pro Spotify, que não são tão inéditos assim no Instagram, porque foram gravados lá das lives que nós fazíamos do programa Mãos Dadas, certo? Que bom que o cachorro resolveu latir agora, né? Eu não posso deixar de dizer das lojas Deus Samba. Ó, Natal passou, Ano Novo passou, mas lojas Deus Samba continuam em promoção. Eu pedi pro Marcão segurar mais um pouco para que vocês possam chegar lá, pedir aquele produto que vocês acham legal para presentear alguém, ou até para vocês mesmos. São produtos representativos da nossa cultura. Então, de repente, o presente é para vocês mesmos. Aproveita, sempre me confundo em relação... Adoro essa espelho aqui. Sempre me confundo em relação onde fica o QR Code, mas direciona seu celular nele e peça o desconto. E entre na loja do Samba, escolha o produto que mais te agrada ou que você acha que vai agradar outra pessoa. E vamos acompanhar essa segunda parte? Bora! 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 Rô Vicente. A não binaridade ela existe desde sempre, né? É que esse assunto começou a ser mais tratado aqui no Brasil tem nos últimos 2 anos, principalmente esse ano o foco é a não binaridade, né? Está sendo um assunto muito tratado. E é normal, né? Porque dentro do movimento LGBT a gente vai avançando aos poucos, né? No início a visibilidade era muito do meio gay e depois foi começado a ser dominado mais pelas lésbicas, né? Para que pudessem explicar quem são essas pessoas. Até que chegou no meio trans e a gente está nesse meio trans até hoje, né? Procurando mais por representatividade, procurando explicar cada vez mais o que é ser uma pessoa trans dentro de uma sociedade cisgênera, né? E aí, para começar a explicar a não binariedade, eu preciso explicar o que é binário, né? Porque a não binariedade é exatamente o oposto do binário. Binariedade hoje é exatamente essas duas caixinhas que a sociedade criou, né? Que é o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Então, isso é a binariedade, é essa divisão de gêneros que a nossa sociedade foi criada em cima, né? A gente foi ensinado a ser um homem ou uma mulher. Assim, antes mesmo de você nascer, você já é determinado em algum dessas duas caixinhas. Porque a primeira coisa que você vai fazer quando vê uma mulher grávida é perguntar qual é o sexo do bebê, né? Qual é o sexo dele? Se é menino, se é menina? E aí ela vai te responder. Ela já sabe, ela já quis saber sobre esse sexo e ela vai te responder se é um menino ou uma menina. Só que essa determinação do gênero, quando a gente está ainda dentro da barriga, ou até quando a gente é pequeno, ela é muito superficial, né? Ela só se dá com base na nossa genital. É isso que define o nosso gênero quando a gente é criança. E a gente tem que entender que gênero é muito mais do que só genital, né? Gênero é a forma que você se coloca no mundo, é a forma que você se comunica como pessoa, é a forma que você se apresenta para as outras pessoas. E isso não tem nada a ver com a sua genital. Não tem a ver se você tem um pênis ou uma vagina. É muito mais a ver com quem você é mesmo, com a pessoa que você está se tornando. E então binário é exatamente isso, são essas pessoas que se identificam com o gênero feminino ou masculino.
Ao decorrer dos estudos, o ativismo ele viu que existiam pessoas que se identificavam com esses dois gêneros, né, que não entravam nessas duas caixinhas. E aí se deu essa não binariedade, que foi a quebra das caixinhas. A não binariedade nada mais é do que exatamente essa transparência, né, esse extrapolo das caixas do gênero masculino e feminino. Dentro da não binariedade, a gente tem diversos gêneros, a gente tem hoje no mundo mais de 200 gêneros computados mesmo, assim, registrados nos países, e eu não poderia nem falar todos aqui, porque são literalmente muitos, mas a gente trabalha com os principais deles, né, como o gênero fluido, que são pessoas que identificam com o feminino e masculino ao decorrer da vida, e ela vai tendo essa fluência do feminino e do masculino. A gênero, né, que são pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino e nem com o masculino, elas só se identificam como pessoas a gênero mesmo. Bigênero, que se identifica com os dois gêneros ao mesmo tempo, com o feminino e com o masculino. Enfim, isso tudo entra nesse guarda-chuva que a gente chama como não binário. Então, não binariedade é um termo guarda-chuva para ampliar outros gêneros além do feminino e do masculino. E isso acaba, a gente diz que são guarda-chuvas embaixo do guarda-chuvas, né? Porque a não binariedade, ela está embaixo do guarda-chuva da transexualidade, da generalidade. Porque tudo que foge do gênero cis, que são pessoas que nasceram que foram determinadas com gênero ao nascimento e que continuaram se identificando com esse gênero depois do seu crescimento, essas pessoas, elas se identificam como pessoas cis, tudo que foge desse meio cis acaba sendo uma pessoa trans, né? Que são pessoas que não se identificaram com aquele gênero que lhe foram impostos assim que ela nasceu. Então, essas pessoas acabam sendo pessoas trans. Então, pessoas trans, esse guarda-chuva de pessoas trans a gente consegue ampliar para pessoas transgêneros, para travestis e para pessoas transexuais. Transexuais, geralmente, e aí eu sempre digo que não há regras dentro dessa comunidade, a gente sempre diz que geralmente, porque é o que se costuma ser feito, mas nunca vai ser uma regra, geralmente são pessoas que transitam do gênero para o gênero oposto, né? Se você, ao seu nascimento, você foi determinado como uma mulher, mas você não se identificou sendo uma mulher ao decorrer da sua vida, você transitou para o gênero oposto, que foi masculino. E o transgênero são essas pessoas não binárias, né? Que são esses gêneros que não entram nas caixinhas do feminino ou do masculino. Mestre Cláudio. No Rio, eu comecei com 12 anos por uma história muito parecida com a do Mestre Pastinha. Porque eu apanhava muito, né, de um vizinho meu, que era meu xará, era Cláudio também. Só que o apelido dele é Cláudio Carão. Ele, com 13, tinha um corpo já de adolescente. Eu, com 12, magrinho, tinha um corpo de criança. Então, ele sabia que eu era peixe dele, né? Toda vez que a gente jogava futebol, ele me provocava, eu ia reagir, levava um soco na boca do estômago, eu arriava, chorava. E ele tinha tanta certeza que eu morria de medo dele, né? Que na hora de tirar o par ou ímpar, eu queria ser o cara que queria tirar o par ou ímpar. Porque se eu ganhasse, o primeiro a chamar para o meu time era ele. E aí um vizinho, Mauro Gonçalves, o nome do mestre, Mauro Perneta, ele via aquilo assim, né? Ficar na janela do apartamento dele, no primeiro andar, e me chamou, ô Claudinho, até quando você vai ficar apanhando desse cara? Falei, Mauro, eu vou fazer o quê? O cara é mais forte do que eu. Aí eu não sei, ele disse que quer aprender capoeira, e eu disse, é o quê? Capoeira é o quê? Ele disse, é uma defesa pessoal. Falei, tá bom, então vamos aprender. Só que o Mauro, ele fazia faculdade à noite, né? Era professor de inglês e trabalhava no First National Citibank, que era na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, um banco americano, e ele trabalhava lá ele era chefe de setor de telex. Louro, de olho azul, de óculos. Não tinha muito a ver com o que a gente entenderia que era um mestre de capoeira, mas ele era muito bom, né? E aí eu fui aprender capoeira de 10 à meia-noite. Era a hora que ele chegava. Eu ficava esperando chegar, ninguém via, que era nos fundos do prédio. E aí eu fiquei uma média de uns 3 meses de frente para um espelho inclinado na parede, dando martelo.
E eu aprendi a dar um martelo, chamado martelo de biqueirada, que ele não era aplicado com o peito do pé, e sim com a parte inferior do dedo do pé, né, a parte calejada. E ele não saía lateralmente, ele saía frontalmente. Então, para você dar esse martelo, você tem que dar um passo para o lado, para quando você esticar a perna, ele frontalmente, né, direcionado no esôfago, na boca de estômago, onde eu levava o soco. E eu fiquei treinando isso, treinando, e não joguei mais bola nesse tempo. Depois que eu voltei a jogar futebol, eu quis tirar para o ímpar e eu não quis escolher ele. E aí ele ficou meio cabreiro, né? Oxe, toda vez o Claudinho morre de medo de mim, agora não me escolheu pro time dele. E aí, meu irmão, primeira pau que a gente trocou, eu dei o passo pro lado e chutei. Puf! Ele se acocorou e chorou. E virou meu amigo até hoje. Quer dizer, até hoje não, que ele já morreu. Mas, de qualquer forma, eu aprendi capoeira para me defender mesmo. Não foi para outra coisa, não, né? Sérgio Marques. Eu estava com um amigo meu, para variar, eu nunca tô sozinho, é difícil eu estar sozinho, eu adoro jogo de voleibol, mas eu sempre levo alguém para eu bater papo enquanto eu assisto o jogo, né? Analiso a equipe. E nós estávamos fazendo a filmagem dessa equipe jogando, acho que na época o Daniel trabalhava no Banespa e ele estava jogando contra o Ipiranga. E tinha um mezanino assim, nós filmando o jogo, eu e o Tadeu conversando, batendo o maior papo. Só que a equipe do Daniel nessa época era muito ruim, muito ruim. E a gente teceu alguns comentários falando a verdade da equipe dele. Só que a gente não se tocou que a captação de áudio estava ativa. Depois, quando o Daniel foi assistir a filmagem, ele falou, boa, bem amigos que eu tenho, né? Cornetando minha equipe. A gente só tava falando a verdade, mas essa equipe dele, ele foi trabalhando e, de repente, alavancou, foi lá disputar as primeiras posições. Talvez se a gente não tivesse dado essa dica... Ele ficou bem feliz quando Canal QMQ. Da parte da informação, vale dizer que a gente sempre tentou checar, não necessariamente os melhores sites, mas a gente tentou checar. Tanto que tinha uma informação uma vez que, tipo, dependia da piada, tinha uma piada que dependia de uma informação e a gente não sabia se era verdade. E não conseguiu achar nada que falava que era verdade. Só que a piada era boa. Pelo menos eu achava boa. O pessoal não achava, mas eu achava. E a gente falou, nossa, o que a gente faz? A gente tira, mas vai perder essa piada. Falou assim, ó, vamos falar. Eu falo, mas onde você viu isso? Ah, vi no Zap. É verdade. Só pra fazer a piada, mas pra mostrar que a informação não era tão verdadeira, entendeu? A gente tem muito isso de brincar com o próprio fato da gente ser um canal de entretenimento e não ter que ser levado tão a sério às vezes. Então, às vezes a gente tem que passar alguma informação e é uma informação só pela piada e não uma informação séria, e a gente fala, e agora um fato curioso, ou é um fato desconhecido, isso. Ou eu vi no Você Sabia essa informação, é verdade. Então, é uma coisa que, assim, eu imagino que o público, que parte do público, pelo menos entenda que é um momento que a gente não está falando tão sério, mas de forma geral a gente sempre tenta checar os fatos sim. Então, por exemplo, tem um vídeo, inclusive esse vídeo foi retirado do YouTube, que era um vídeo de desafios proibidos do TikTok, alguma coisa assim. Foi retirado? Foi. Por quê? Não sei, o YouTube não avisa por que ele tira as coisas. Só é verdade, ele só fala que não... TikTok no título. É verdade. O YouTube vai tirar. Se era desafios proibidos do TikTok. Se foi proibido no TikTok, foi no YouTube também. E aí no vídeo tinha uma influencer que, na época que começou a Covid, lambeu a tampa da privada de um avião. Foi por isso que o YouTube tirou, inclusive. Talvez tenha sido por isso. Eu vi esse vídeo. Então era uma coisa que, assim... Putz, a gente precisa falar exatamente o que aconteceu nesse caso? Não precisa, mas a gente vai lá, checa os fatos, vê quem que é a pessoa, vê por que ela fez, vê o que ela fez. Então a gente sempre tenta ter esse cuidado de ir a fundo no assunto. Às vezes a gente nem passa no vídeo no final, mas a gente sabe do que a gente está falando, né? Para não ficar um negócio muito superficial às vezes também, para não passar uma imagem de a gente só tá falando por falar.
E tem vídeo em que a fonte foi a melhor que tinha possível. Por exemplo, Franco, aquele roteiro que você fez de propagandas proibidas. Onde você pegou as informações? Como que chama aquele lugar que proíbe todas as propagandas? Conar. Isso, eu entrei no site do Conar e aprendi a usar. Eu entendi como funcionava o site para ver qual propaganda tinha sido proibida lá. E o motivo. Muitas das coisas, inclusive, que a gente tinha usado no primeiro vídeo, não tinham necessariamente sido proibidas. Eles precisaram mudar algumas coisinhas. E teve uma vez que o Du fez um roteiro, eu falei, Du, essa daqui não foi. Aí ele falou, mas como que você fez isso? Aí ensinei ele a mexer no site, mas é muito difícil mexer naquele site. É difícil de entender aquele site. Sim. Mas é legal a gente ir nesse caso especificamente, ir na fonte principal das propagandas. É que geralmente a gente pega em blog, né? Como no caso de propaganda, como é algo mais certo, faz sentido pegar de propaganda, mas às vezes tem alguns assuntos que a gente fala que não tem outro lugar para pegar fonte. E também não necessariamente não são informações assim relevantes. A gente faz muito vídeo de meme, né? E aí meme não tem muito, assim, o que falar de fonte com seriedade. A gente tenta achar o máximo que a gente pode na internet. Oswaldo Faustino. Essa história de que negro não vende, né? Fez com que uma dessas revistas especializadas em noivas, né, da Editora Abril, eu não sei se era Manequim, uma delas, durante 30 anos, nunca publicou uma matéria com noiva negra. Aí, um dia, uma edição lá, não sei qual, publicou 6 páginas num editorial com uma noiva negra. No mês seguinte, na sessão de cartas, tinha uma carta que levaram na redação da Raça para a gente ver, porque se contasse a gente não acreditaria. Estava assim: muito bonita aquele editorial, com aquela modelo negra, ela é muito bonita, os vestidos também e tudo mais. Mas eu quero pedir uma coisa, por favor, não esqueçam de nós também, as mulheres brancas. Ou seja, uma edição com 6 páginas incomodou que a pessoa escreveu na sessão de cartas. Não esqueça de nós. Se dissesse, não esqueça de nós as índias, não esqueça de nós as ciganas, não esqueça de nós as orientais. Não, nós, as mulheres brancas. Então é louco, cara. Mestre Curió. Vaqueiro, reúna seu batalhão. Vaqueiro, reúna seu batalhão. Vai buscar o boi mais bonito da nação, que saiu pra capoeira e até hoje não voltou. Foi o pai Francisco que passou e que levou. E vaqueiro, vaqueiro, reúna seu batalhão. Vaqueiro, reúna seu batalhão, vai buscar o boi mais bonito da nação, que saiu pra capoeira e até hoje não voltou. Foi o pai Francisco que passou e que levou. E vaqueiro. Mayra Ranzeiro. Cláudio Cano é, tipo, sensação. Ele é muito bom, ele era, né? Muito, muito bom mesmo, assim. É que realmente rolou esse acidente de moto e ele faleceu. Mas ele ia trazer, assim, muitas medalhas, porque ele trouxe e ia trazer mais ainda, porque ele era fenômeno, assim, Cláudio Cano, fenômeno. Mas as minhas referências, Marcão, até essa pergunta é muito boa e muita gente está me fazendo e isso está me trazendo a consciência, sabe? Eu me espelhei, assim, quando eu comecei a brincar lá no Sesc, eu não tinha, nem sabia, sabe? Eu só, tipo, vi as mesas e comecei a jogar. Aí, quando eu comecei a treinar e tal, comecei a ter os objetivos, ir para os campeonatos, enfim, as minhas inspirações
foram e são até hoje as irmãs Williams, né? Então, tipo, isso é legal e ao mesmo tempo também é algo a se pensar, né? Porque eu tive que me inspirar em alguém de outro esporte, né? Porque elas são do tênis, não do tênis de mesa, e de outro país, né? Para eu achar alguém parecida comigo, né? Alguma mulher negra ali, campeã e de um esporte de raquete, né? Então, elas foram e são até hoje as minhas principais inspirações. Valdo Rezende. Eu acho que a escrita vem da necessidade de contar histórias, no meu caso. Na minha infância, eu ouvia muitas histórias do meu avô, de uma vizinha, Dona Antônia, meu avô José, os meus parentes todos, né? A gente morava em Uberaba e tinha parentes em outras cidades. A minha avó morava aqui em Campinas, tinha tias em Ribeirão Preto, em São Joaquim da Barra. Então, quando a gente se encontrava nas reuniões familiares, rolava muita história, as pessoas contando o que tinha acontecido, não era um papo assim cotidiano. E também eu cresci ouvindo novelas, né, novelas de rádio, né, eu era bem pequeno e já minha mãe trabalhava ouvindo novelas, aí a gente gostava de ouvir novelas, gostava de ler, porque na minha casa também sempre teve muitos livros, né? Não uma quantidade exagerada de livros, mas os livros que as minhas irmãs utilizavam na escola, os livros que a mamãe gostava de ler. E aí, a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a escrever. As minhas primeiras tentativas foram em um bloco que eu ganhei do meu avô, do trabalho dele. Ele me deu um bloco para você, e eu utilizei esse bloco, um romance inacabado, como muitos romances que eu escrevi ao longo da vida. E foi assim, eu acho que é um exercício, né, de gostar de contar. Gabriel Jacques. Até personagens que deveriam ter uma parada mais... levantar debate mesmo, dar a cara a tapa, você vê o quanto eles foram mais contidos. Você pega, por exemplo, aí a série do Luke Cage, a do Demolidor é de 2015, a do Luke Cage, se eu não estou enganado, é 2016, 2017 no máximo. E, cara, o Luke Cage sempre foi um personagem que levantou bastante debate sobre racismo e tal. Tanto é que, se eu não estou enganado, ele é o primeiro super-herói negro, pelo menos da Marvel, sem ter Black no nome, né? O Black Panther, Pantera Negra. Todos eles tinham alguma parada. O Luke Cage ou é o Falcão, o primeiro. Eu agora não vou lembrar qual dos dois. Mas ainda assim o Luke Cage teve uma puta relevância para levantar esse debate. E, cara, na série é super moderado, é super controlado esse tema. E, porra, eu não tô pedindo pra série virar um documentário de conscientização, mas faltou abordar de uma forma melhor elaborada. Falcão e o Soldado Invernal fez isso muito melhor que o Luke Cage, e o Raio Negro na DC fez isso muito melhor, e na mesma época. Cara, no início da série do Raio Negro, você tem uma cena, não é spoiler, tá, pessoal, porque é a primeira cena do primeiro episódio, o cara tá andando de carro com as filhas e de terno, mas o Jefferson Pierce, o Raio Negro, ele é um homem negro. Então a polícia para ele e algema ele, apontando arma para ele, porque a descrição do suspeito que eles têm é um cara de terno. E aí as filhas começam a filmar e o policial começa a apontar a arma na cara das filhas do personagem. Porra, é isso, entendeu? Você não precisa levantar um puta discurso, mas são paradas que acontecem no cotidiano com pessoas negras. Então, porra, mostra isso. Você tá mostrando o cotidiano de um personagem negro que vive numa periferia. Você tem que mostrar isso. Babu Coletivo. A princípio, né, a gente tinha essa ideia de festivais e tal, e sempre o orçamento sempre foi baixíssimo. A gente sempre teve essa consciência de que o nosso orçamento ele seria sempre muito limitado, e nossas histórias, por consequência, também seriam, né? Histórias sempre com poucos personagens, em um apartamento que a gente pudesse controlar. Então, a gente sempre foi muito limitada. A nossa ideia não era ser um dos maiores canais, o maior canal de curtas independentes do YouTube,
Mas teve um projeto da Tamara, que a Tamara pode falar, que aconteceu lá no canal do YouTube, e a gente viu que ali tinha uma oportunidade maior de colocar os nossos projetos e ter algum retorno, e ter um diálogo direto com as pessoas, com o público, do que ficar tentando o festival toda vez. Também ter um certo retorno financeiro, colocando nossos trabalhos numa plataforma como o YouTube. Mesmo porque festival é meio sazonal, né? Não sei se... algumas épocas do ano que tem, não é isso? Sim. Acaba, se você escreve em festivais internacionais e tudo, então acaba circulando o ano todo, né? Você consegue abranger mais. Mas é muito incerto, né? A chance de um projeto hiper independente, como é a nossa forma, a nossa pegada, né? Equipe super reduzida. A gente tinha uma ideia quando a gente começou de, né, investir mesmo e tudo, mas não foi o que pôde acontecer, porque logo no primeiro projeto a gente tinha assim R$600 para fazer. Então não era algo que a gente já imaginava que fosse ser um sucesso nos festivais, porque da parte técnica não tem como com R$600 criar, né, algo assim de... Às vezes quando a gente fala independente, dá uma abertura muito grande. Para algumas pessoas, independente é um filme, um curta feito com R$5.000, e pra gente, assim, é extremamente independente, extremamente baixo orçamento. Quando a gente fala baixo orçamento, é baixo orçamento, é R$600, no máximo ali R$1.000, dependendo do que seja o projeto, mas o nosso piso, assim, ele gira em torno dos R$600. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de, baixo orçamento, sei lá, R$5.000, R$10.000. Porque muitos dos curtas em festivais, eles têm uma pós, eles têm um aspecto técnico que foi muito trabalhado, né? Que é um dinheiro um orçamento que a gente não costuma ter. Sidney França. Nós fazemos o seguinte, como qualquer trabalho formal... acaba um carnaval, a gente tem um mês de férias, então geralmente o carnaval é em fevereiro, né? Geralmente de 4 ou a cada 5 anos, que é em março, começo de março, mas via de regra é fevereiro. O carnaval sendo em fevereiro significa que até final de março a gente tira umas férias, porque é muito cansativa a reta final, é muito exaustiva, exige muito da gente. Então, lá para final de março, virando para abril, começam reuniões entre o carnavalesco e a diretoria da escola para discutir qual é o tema, qual é o enredo que vai ser do próximo carnaval. Então, olha só, hein? Quando as pessoas estão lá de ressaca, quaresma, a gente já está lá, as ideias são essas, a gente pode falar disso, enfim. E aí a gente coloca sempre como limite o mês de abril. Então, abril é o mês que o tema da escola tem que estar definido. Mesmo que isso não seja divulgado, tá? Pode ser que a mídia ainda não saiba, a comunidade em geral não saiba, mas em abril esse tema tem que estar definido, porque hoje construir um desfile de escola de samba é uma produção muito grande, e cara também. Então, se você não desenvolve um planejamento antecipado, você acaba não conseguindo executar cada etapa com excelência. Então, em abril, o tema tem que estar definido. No mês de abril, mês 4, vamos falar do Quênia, vamos falar de Moçambique, legal, esse é nosso tema. Feito isso, então o carnavalesco ele tem mais ou menos de final de abril até o mês 6, então entre 2 meses e meio e 3 meses corridos para desenhar tudo, né? Então é o período em que a gente faz os carros alegóricos, as fantasias, a comissão de frente, mestre de sala e porta-bandeira, bateria baiana, destaques de luxo, enfim, a roupa da velha guarda, enfim. Então, geralmente, assim que define o tema em abril até junho, mês 6, a gente está lá debruçado, desenhando, criando, imaginando 1001 ideias. E paralelo a isso, então, ao mesmo tempo que o carnavalesco tem que desenhar, fazer a criação estético-visual do desfile, ele também tem que escrever um texto que nós chamamos de sinopse. Essa sinopse vai ser explanada, ela vai ser apresentada para os compositores
interessados em compor sambas. Então, ao mesmo tempo que está havendo o desenho daquele desfile, também está rolando o processo dos compositores assimilar a ideia através do texto da sinopse e compor os sambas. Esses sambas vão ser apresentados para a diretoria da escola e vai iniciar um concurso para escolher o samba. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando o samba é escolhido, tudo já está desenhado, tá? Porque foi caminhando lado a lado, chegou mês 6, o carnavalesco desenhou todas as fantasias, todos os carros alegóricos, e o samba ainda não foi escolhido. Então a diretoria pega todos os desenhos e faz uma comparação. Será que aquilo que o compositor preparou como música retrata musicalmente aquilo que o carnavalesco desenhou? Porque o desfile de escola de samba, ele acaba sendo uma sinergia entre o que se vê e o que se ouve. Então, olha que coisa rica. É aí que mora a riqueza cultural. Então, tudo isso vai caminhando lado a lado. Então, quando no mês 6 tudo está desenhado, o samba ainda não está escolhido, a diretoria se apoia nos desenhos para saber se o samba está contando aquela história com muita clareza ou se está tudo muito nebuloso, muito subjetivo, né? Então, olha a gama de informação que você tem. Isso ainda não explodiu para o mundo. É um trabalho de bastidor da escola de samba. Marcos Jonas e Jimmy Borba. Eu ia começar a falar, né? Pô, tô aqui com a camiseta, olha a minha camiseta do Zé Pilintra e tal. Aí, né, se vai que eu erro qualquer coisa na frente do chefe, nossa, não é melhor não. Vai que você fala que é o Michael Jackson aí na camiseta, que muitas pessoas passam. Não, você não tá entendendo. Passam no stand e olha assim, nossa, Michael Jackson. Eu, uai? Como assim, mano? Como? Gente, é o Zé Pilintra, como assim Michael Jackson? Eu já escutei isso de pai de aluno, né? Vou com as camisetas para a escola, aí um pai de aluno falou, nossa, legal Michael Jackson, né? Aí eu, então, como é que eu posso te dizer? Aí você vai arrumando um jeito, né? Você vai só... Então, sabe, eu conto uma curiosidade para você. Eu tava no shopping, eu tinha lá o stand, né? Aí chegou um casal muito simpático. Ai, que imagem linda! Olha essa imagem, a imagem, né, do seu Zé. Nossa, que imagem linda, olha que maravilha! Nossa, que delicadeza tal. Que a minha cunhada fazia as imagens em técnica de decopagem, de gesso. E, enfim. Aí eu peguei e falei, pô, bacana, tal. Ela falou, nossa... E ela exaltando a imagem, ela falou, nossa... É tão linda. Eu falei, mas você sabe quem é, né? Ela falou, sei. Michael Jackson. Aí eu... não é o Michael Jackson. Aí o marido dela, não, esse daí é o cara da TIM, aquele comercial da TIM, mano. Lembra o comercial da TIM que o cara dançava com o chapéu lá, tal, com o terno? Aí eu... gente... Aí eu fui pegando da mão deles assim, qual a religião de vocês? Aí fui pegando da mão. Tirando a mão dele e perguntei, qual religião? Ele, não, nós somos evangélicos, somos cristãos. Eu falei, olha, então, seu Zé Pilintra, tal, babado, desriguido, tal. Nossa, eu achando, não, e eles ficaram meio sem graça, assim, não, eu juro que eu achava que era o Michael Jackson e o outro achando que era o cara da TIM. Cara, tá bom, né? Mas foi super de boa, sabe? Foi com toda a situação, né? Tal, e as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo, né? Adassa Tavares. A gente no Instagram, a gente não tá com muitos seguidores ainda, porque a gente começou a ativar no começo dessa semana. Então, segunda-feira, hoje é quinta, e já tá assim, numa proporção que eu não achei que tomaria, sabe? Tá tendo muita gente para responder, muitos estudantes com muitas dúvidas, e também nessa questão que bombou nessa semana, sobre a questão das voltas às aulas presenciais e obrigatórias, né, que foi realmente um papelão do governo de São Paulo. E eu tô vendo tanto relato de gente sofrendo com isso. Eu recebi tanta mensagem, tanto no meu Instagram pessoal quanto no Move, do pessoal assim, eu recebi mensagem de mães falando como os filhos estão sofrendo nessa questão de volta obrigatória, como elas estão receosas de mandarem os filhos para as escolas, porque
uma escola, normalmente as escolas não têm nem estrutura para dias normais, ainda mais numa situação tão emergencial quanto a que a gente está, né? Então, eu estou conciliando com os estudos também, né? Porque eu estou na escola e também faço parte de outros movimentos. Mas estou conciliando, está tendo bastante mensagem, mas é muito gratificante saber que você está ajudando tantas pessoas, né? Porque eu me sinto muito lisonjeada de saber que que por uma mensagem que eu posso responder, eu estou ajudando pelo menos uma pessoa, sabe? É muito bonito isso e é muito triste ao mesmo tempo, né? Saber que a gente tem que estar fazendo esse trabalho. É muito triste saber que tem que existir um movimento, porque os direitos dos estudantes não são respeitados simplesmente por serem direitos, né? É bem triste isso. André Serra. Aí que eu comecei a prestar atenção na comida. Quando acabou a Inglaterra, foram 7 meses, eu acho, 8, não sei, eu fui para a Itália. Eu tenho família lá. E fiquei na casa da minha tia cozinha demais. Ela todo dia ela ia trabalhar e tal, ela deixava uma comida semi-pronta e o meu primo só finalizava, assim. E ali, tipo, sabe, eu lembro poucas coisas da viagem, mas essa de preparar a comida e as refeições é uma das coisas que eu lembro. E aí eu comecei a gostar, comecei a cozinhar. Quando eu voltei pro Brasil, eu estava sempre querendo ajudar em casa, e eu era horrível. Eu era muito ruim. Até pouco tempo, eu era teimoso, né? Como eu coloquei na minha cabeça de aprender, eu comecei a entrar em choque com a minha nona, que já cozinhava muito bem há décadas, só que aí eu vinha com receita, eu era assim, cabeça fechada. Se a receita tá falando 1 quilo de mexilhão e não sei quanto de macarrão, eu lembro que uma vez eu fiz um macarrão assim com frutos do mar, que nem cabia na panela. E a minha nora estava ali falando, André, isso não vai ficar com gosto nenhum, isso tá errado. Eu falava, mas eu tô fazendo, me deixa. Sabe? Foi sempre um processo. Max B.O. Inclusive um lance assim, que o KLJ chamou e a parada era Cypher. E eu nunca tinha feito Cypher antes, tá ligado? E aí eu pensava que a Cypher era o quê? Era um bagulho que você já tinha decorado. Eu não sabia que podia ter uma Cypher de freestyle também. Então por isso que eu começo a rima falando, tipo... fui chegando na Cypher achando que era de cor, mas eu só sei rimar no estilo de crawl, né? Que é só improviso e tal. Sim, cara, acho que é muito louco esse lance de como você monta, como você joga as palavras, né? Porque às vezes tem muita muleta, tem muita gente que se pega na muleta, tem gente que sabe que tá muletando e fica, outros conseguem escapar. Às vezes é difícil. A muleta que eu digo é o pode crer, o tá ligado, né? Tem muita gente que rima, você tá ouvindo a rima, você já sabe que o cara vai falar, tá ligado? Eu tô aqui mandando a rima pro meu mano, não sei o que tá no clima, porque tá ligado. Já é previsível, né? E tem 2 coisas que eu prezo muito, assim. Uma sobre a minha música decorada, que foi um negócio que o MZK que falou, o ilustrador, artista plástico MZK, que o meu rap não é uma verdade, eu não canto uma... Meu rap ele é não coercitivo, ele é uma verdade não coercitiva, tipo, eu não cago regra na cabeça de ninguém tem que fazer o que eu tô falando. Eu conto fragmentos da minha vivência, eles às vezes positivos ou às vezes nem tão positivos, mas sempre a maioria deles evolutivos, que outras pessoas vão se espelhar nisso, tá ligado? E outra coisa sobre a minha rima de improviso, quem falou isso foi o Chico Sá. Isso está escrito no meu primeiro disco, no ensaio, o disco, que inclusive é um disco que eu dediquei ao Geraldo Filme e ao Wilson Simonal, que o Chico Sá, ele fala assim, o BO, eu gosto do BO porque o BO não rima o A e o ão, o BO rima a esquisitice. E aí eu levo isso pra vida, assim.
Eu não lembro quando foi que o Chico falou, nem lembro se ele lembra disso e tal, mas eu tento ser o que ele diz lá no texto, tipo, cara, o boletim da melhor ocorrência da rima rara. Ana Mayumi. Falar de futebol feminino e não falar da proibição que já teve no Brasil em relação à modalidade é algo que não dá para passar batido, né? Eu acho que essa proibição, né, a partir lá de 1964, com o início da ditadura, né, onde as mulheres não poderiam praticar esportes, né, não poderiam competir, não poderiam ter competições oficiais, né, de esportes considerados masculinos, como lutas, como o halterofilismo, como o polo, e o futebol de salão, o futebol de areia, isso daí traz uma marca enorme para a modalidade, porque isso daí você invisibiliza a história de milhares de mulheres ali que jogavam futebol no Brasil. O Brasil tinha ali muitas mulheres interessadas em jogar futebol antes lá de 1964, mulheres que usavam o futebol como uma forma de lazer também e gostariam de competir, e aí você traz essa proibição a nível federal, né, a nível do Brasil inteiro. Isso é muito grave, porque você acaba deixando de lado uma história de mulheres que poderiam ter sido protagonistas, você acaba silenciando uma geração inteira de mulheres, e a modalidade acaba virando motivo de chacota também, né? Futebol é sempre coisa de homem, mulher não pode jogar futebol, ela não poderia competir. Então eu acho que essa é uma das marcas principais, e que as pessoas não têm noção disso, do quanto isso traz reflexos para a atualidade, do quanto isso atrasa o desenvolvimento da modalidade. Porque, vamos lá, a gente está falando de futebol feminino. Sabe quando foi o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino? Organizado, estruturado? 2013, tá? Só em 2013, a gente está falando de uma história muito recente. Primeira participação do Brasil numa Copa do Mundo da FIFA, organizada de futebol feminino, 91. 96, primeira participação olímpica das mulheres futebol feminino na Olimpíada. Então, é uma história muito recente que essas proibições, elas ferraram muito a gente, essa é a realidade. Mês da Consciência Negra. Zumbi, comandante guerreiro. Ogunhê, ferreiro, mó capitão, da capitania, da minha, da tua, da dele, da dela, das nossas cabeças. Mandai-me alforria nos nossos corações. Estamos aqui, eu e Luara, para gravar mais um, né, Lu? E esse, para falar sobre o mês da consciência negra. Né? 20 de novembro, especialmente minha terra, lembrar um pouco do percurso por onde eu passei, né, Lu? Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga, União dos Palmares, lá onde nasceu Zumbi dos Palmares, nosso herói, né? Lembrar também que esse mês de novembro, dia 20 de novembro, é um mês para a gente refletir, para a gente lembrar de heróis, né, nossos heróis. E aí, na nossa história brasileira, a gente tem vários heróis. A gente tem Zumbi, Cangazumba, Carolina Maria de Jesus, a Zefirina, Luiz Gama, a gente tem Luiz Gama também, Dandara, Cangazumba, Marielle Franco e outros que militaram por várias causas, né? Temos também Dona Maria do Carmo Jerônimo. Dona Maria do Carmo Jerônimo era uma ex-escravizada, né? Que nasceu alguns meses antes da lei do ventre livre e ficou, né, como uma escravizada durante até, eu acho que, seus 17 anos. Eu lembro que Dona Maria, eu a conheci quando eu era pequeno também. Então, lá no Quilombo dos Palmares, cheguei a tirar foto com ela, né? Era um dia 20 de novembro, e a gente estava lá, né, fazendo roda de capoeira, falando sobre a cultura popular. E aí eu conheci Dona Maria Jerônimo. Faleceu em 2000,
com 129 anos. Né? Você conheceu o Quilombo também, não foi? Quilombo dos Palmares, né? Antiga província de Pernambuco, né? Situado em Alagoas. Já fui várias vezes, né? Depois que a gente foi para lá visitar. Tem um museu muito bom que conta um pouco da história do Quilombo, de Zumbi. Né? Muito legal. Sabia que eu fiz o percurso que os escravizados fizeram? Que os negros faziam em ânsia de liberdades, eles fugiam das fazendas, né? Para ir para o Quilombo, para poder morar, constituir família, para participar de lá dos mocambos também, né? E aí eu inventei de fazer o mesmo percurso, sabia? No meio do mato, descendo, subindo, plantação de matos e de espinho. Cheguei lá em cima todo arrebentado. Eu e alguns amigos da época, quando a gente era moleque. Miguel Icassati. Eu falo isso muito assim com os amigos, falo com a Camila, a mulher também, mesmo com as meninas, minhas filhas são muito novinhas, mas a gente tipo, faz questão de mostrar, né, onde eu tô, mas de onde eu saí e tal, e assim, orgulho da minha trajetória, que assim, o lance, né, a água bateu na minha bunda muito cedo, né, meu pai saiu fora cedo, nunca saiu de São Paulo, hoje graças a Deus tinha amigo e tal, né, mas assim, pô, infância, adolescência, foi puxado, comecei a trabalhar cedo, aí eu comecei a trabalhar com 13 anos, registrado. Você entendeu? A minha carteira de trabalho, eu tirei antes de tirar o RG. Eu tirei o RG quando fui ser registrado e tal. E aí, eu acho isso, cara, esse entorno, essa vida, eu sempre observei, acho que sempre fui curioso, né? Sempre, tive que correr atrás das coisas, cara. Eu peguei panfleto de faculdade, puta, fiz tanta coisa, fui garçom, sabe? É por um dia, sabe? Os corre, tipo, isso, quando eu terminei o colegial, que foi na escola que eu estudei, hoje meu primeiro emprego, né? Paris, Santo Antônio, dos franciscanos e tal. Cara, teve um carnaval com os amigos, 93, a gente foi pro interior. Cara, eu botava dinheiro em casa, né? Tudo, os moleques eu também, mesma pegada. Aí minha mãe, ela faz salgado, né? Faz encomenda, assim, tal. E pegou um casamento ali na igreja de Santo Antônio pra fazer. E o casal que alugou o salão ali era meio duro também, né? Então, assim, os caras iam gastar uma grana com garçom. Então eu falei, mãe, fala pro casal, em vez de contratar garçom, vê se eles, tipo assim, eu chamo o Cebola, o Daniel, o Carlinhos, 4, 5 amigos. A gente vai trabalhar, a gente vai assim, calça jeans e camiseta branca, sem frescura. Tipo, vai pagar 500, não sei quanto, não lembro quanto, mas você vai pagar R$500 pro garçom, paga 200 pra gente, eu paguei minha passagem pro carnaval, entendeu? O casal tomou, a gente foi um dia de garçom, cara, foi legal pra caramba. Cristiano Calegari. Então, o Bia já foi bem diferente, porque foi completamente uma criação minha. Eu tive ideia, e eu escrevi junto com uma outra roteirista, que é a Silvia Celes, e dirigi com um outro colega, o Lucas Zampieri, e a produção foi toda nossa, assim, a gente que gravou tudo, gravou muita coisa perto da minha casa aqui, na Chácara Clabin, a gente que fez todo o processo, assim, a gente gravou super rápido também, gravou em 2 semanas, um filme de 1h30, que foi o que a gente fez agora recentemente com o Tchau, que é o que a gente tá editando agora. A gente, é meio um absurdo você gravar tão rápido assim. Isso que eu ia falar, nossa. 15 dias, em 15 dias gravar um negócio de 90 minutos, é loucura, assim. Até para os próximos eu não quero fazer, eu quero fazer em mais tempo, eu quero ter mais... Falta de verba, ou o que seria? Falta de verba, Mais sempre bem, assim. né? Falei para Paulo. Sim. Se tivesse mais verba, a gente espaçava mais, assim, mas nesse caso do Bia, tinha várias questões que a gente precisava gravar muito rápido. A atriz principal não era de São Paulo, então ela teve que se hospedar na minha casa, sabe? Então,
bem, tudo muito improvisado, assim, mas deu certo. Ele foi pro NAU também. Bruna Lodi e Cíntia Prado. Quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer psicologia também. Quando eu descobri que biblioteconomia era uma possibilidade, eu fiquei muito feliz. E aí eu tentei, mas a minha primeira escolha era psicologia na USP. Só que era um curso integral. Eu não tinha como eu não trabalhar. Entendeu? Tipo, e aí eu ganhei bolsa em Bíblio. Aí eu falei, vou fazer Bíblio depois. Aí foi o plano B. Isso foi o plano B. E você pensa em fazer o seu plano A? Sim. Com Isso é importante. Com toda certeza. Mas olha só, eu falei que eu sou astróloga também. Contratem. Mas eu tô procurando mística. Sabe que eu não sou muito mística, não? Eu acredito em astrologia, mas não é coisa tipo, tudo é astrologia é tudo. Eu acho que faz muito sentido, mas eu tenho que ser bem racional, até porque Virgem com ascendente Capricórnio, eu sou racional mesmo. Nossa, eu louca explicando racionalidade com astrologia. Tudo bem! Ela mesmo falou, ela mesmo. A galera fez um olhar aqui e eu falei, eu acho que tudo bem, mas eu acho que na astrologia eu encontrei muito da coisa da psicologia também. Porque o mapa natal, né, o mapa astrológico de nascimento, ele fala muito com a forma como você enxerga as coisas, né? Tudo bem, pautado na astrologia, mas ele fala muito de você, como que você se expressa, como que você enxerga o mundo, como você lida com os assuntos. E poder fazer os atendimentos, tipo, me deu isso de poder conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, então deu uma amenizada aí no meu sonho de psicóloga, mas ainda quero fazer psicologia, com toda certeza. Eu acho demais. É da hora. Eu acho bacana. Eu acho muito incrível. Eu apoio. E agora você tem uma segunda opção, tipo, sei lá, que você gostaria Você ainda de quer fazer assim? alguma outra coisa? Cara, não mesmo. Tipo, eu na quarentena, eu descobri assim, a gente ficou um tempo em casa e eu sempre muito de ler. Cara, um tempo você foi gente boa. Foi bacana. Mas eu descobri que eu gosto muito, assim, da área de criminologia, no geral. Então, eu gostaria e ainda vou fazer algo relacionado a isso. Me chama, eu também quero. Eu ainda não sei exatamente o que, pra ser bem sincera, mas eu gostaria bastante de entrar em algum lugar dessa área. Assim. Eu acho incrível também, gente. Dada Tavares. Eu estava dizendo da casa de passagem que eu construo. Vamos continuar esse papo num outro dia, né? Eu virei aqui mais vezes, né, senhor Jimmy? E conversaremos mais, mas conheçam esse movimento incrível que é o Movimento de Mulheres Olga Benário, que faz esse trabalho incrível, acolhendo mesmo as mulheres, né? As mulheres em situação de violência. A gente acolhe essas mulheres e se você passa por algum tipo de violência, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar vocês, né? E acompanhem, né, esses movimentos que eu faço parte, que, modéstia à parte, são incríveis, né? E principalmente o Movimento de Mulheres Olga Benário, que junto com o MLB, que é o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, fazemos as ocupações e cuidamos das mulheres, né, que precisam desse acolhimento. E não só das mulheres, mas a gente também tem as ocupações de moradia para as pessoas sem teto, né? Que infelizmente, ainda mais na pandemia, só vem crescendo. Infelizmente, né, o governo não faz nada e a gente precisa fazer algo, né? Se o governo, a gente sempre diz que se o Estado não faz, a gente vai lá e vai fazer. E é de extrema importância cuidar do nosso povo, né? E como eu também disse, só o povo salva o povo. Quero me ligar a você, sentir o teu abraço até amanhecer.